Então, vamos iniciar com a apresentação, certo? Então, a minha apresentação ela está organizada com um contexto inicial, falar sobre os objetivos, então, desse trabalho, falar sobre a metodologia de desagregação que a gente propôs, os indicadores operacionais, então, né, qual a finalidade deles, os resultados da desagregação energética e os resultados dos indicadores operacionais. Então, por fim, as conclusões que eu obtive com a realização desse trabalho, certo? Então, começar contextualizando. Ah, então, o setor elétrico nacional, em sua base, então, ele foi sempre formado por grandes centrais geradoras, né? De forma que a gente tinha, tem até hoje, um fluxo unidirecional de energia elétrica, então dessas grandes centrais geradoras em direção aos grandes centros consumidores. Mas nos últimos anos, então, isso vem sofrendo algumas alterações devido à proliferação de recursos energéticos distribuídos, certo? Então, uh, essa quantidade crescente de geração distribuída que vem sendo instalada no Brasil, então tem possibilitado um fluxo bidirecional dessa energia elétrica, né, que vem transformando todo o setor, então, como a gente, transformando toda a forma como a gente visualiza o setor elétrico. Então, nesse contexto, as concessionárias elas sempre tiveram então um planejamento, né, um cronograma para despacho da geração de energia elétrica com uma base, né, em previsões de carga futura. Mas segundo o nosso autor aqui e outros estudos que a gente verificou, essa crescente penetração de energia solar, principalmente, né, conectada à rede, vem diminuindo a precisão desse planejamento de carga futura, certo? E como alternativa a esse problema, então, a gente tem metodologias de desagregação energética, que separam, então, essa geração, que muitas vezes a gente não tem visibilidade total, da carga propriamente dita. Então, em consulta à bibliografia, verificamos as principais técnicas, então, de desagregação, e a maioria delas, então, utiliza como base, né, grandes infraestruturas de medição, com medição avançada, medidores inteligentes, utilizam também um conjunto muito extenso de dados, né, em sua maioria, ou ambos, certo? Então, tentando entender como que esse problema, então, ocorre do ponto de vista do medidor, certo? Então, aqui a gente tem uma figura com três arranjos de medição, no qual o primeiro aqui é a parte A da figura, então, a gente tem aqui um medidor convencional que registra a energia líquida, né, tanto o consumo quanto a geração líquida, que é o sistema mais comum, então, hoje no Brasil. A gente também existe a possibilidade de fazer o registro da energia elétrica através de dois medidores unidirecionais, onde um deles aqui registra a energia que está sendo consumida total, ou seja, o consumo bruto, e o outro aqui vai registrar então a geração bruta, ou seja, toda a energia que está sendo gerada pela unidade geradora, por exemplo, fotovoltaica, que está conectada a uma unidade consumidora, certo? E também a gente tem um terceiro arranjo aqui que ele, na verdade, na prática, ele é praticamente igual ao primeiro, no qual a gente tem um medidor bidirecional que mede a energia líquida, então, tanto de consumo quanto de geração, e também temos aqui um medidor unidirecional que mede a energia bruta total, então, gerada pelo sistema.
Na maioria dos casos, das unidades geradoras, então, conectados, por exemplo, a uma residência, a gente tem esse esquema de medição aqui da terceira parte da figura, certo? Porém, esse medidor ele está acoplado ao sistema da instalação, né? Ele está acoplado, por exemplo, ao inversor de frequência que adequa a energia produzida pela unidade geradora fotovoltaica para ser conectada com a rede. E isso não é de conhecimento, por exemplo, da concessionária, são dados que são restritos ao cliente e provavelmente também à empresa que fez a instalação, certo? Então aqui a gente tem uma figura que ilustra esse problema, né? A gente tem aqui em preto uma curva de carga qualquer e em vermelho uma curva de geração, certo? A gente pode observar que aqui preenchido a gente tem duas regiões em azul que representam então o consumo líquido, que é a parte que é registrada pelo medidor da figura anterior como consumo líquido, né? Que é a parcela resultante então da subtração da curva preta pela vermelha, a parte positiva. E a gente também tem aqui em verde a parte da geração líquida, que é o valor registrado como geração nos momentos em que a curva de geração é superior à curva de carga. Certo? Então, o valor em azul e em verde são os valores que são registrados para faturamento. A gente também tem uma região aqui central, que é comum, né? Ela é abrangida, então, por ambas as curvas, que seria o alto consumo de energia, ou seja, a parcela da energia que não é registrada pelo medidor porque ela foi consumida pela unidade consumidora antes de ser registrada, certo? Então, essa parcela da energia aqui que gera aquele desafio que nós vimos anteriormente. Então, com todas essas considerações, qual é a forma de determinar como que o sistema elétrico está operando, certo? Considerando que tanto a curva de carga quanto a curva de geração não tem um comportamento assim muito padrão, né? Ela tem grandes variações dependendo de condições climáticas e do uso do próprio cliente, né? Então é um desafio tentar prever isso com um grau de proximidade então com a realidade, certo? Então, uma alternativa para a gente ter uma visibilidade aceitável desse sistema seria através de indicadores operacionais, que vão então retratar o estado de operação do sistema em algum instante de tempo. E com isso a gente pode identificar então locais que precisam de atenção e um panorama geral então de como está a operação do sistema elétrico, certo? Então, diante de todo esse contexto, os objetivos deste trabalho, então, são desenvolver uma metodologia de desagregação de prosumidores, aqui, que é a junção, então, de um consumidor com um produtor de energia. Esse termo vem sendo muito utilizado, então, na literatura nos últimos anos. Então, desenvolver essa metodologia de desagregação dos prosumidores para análise da operação do sistema de distribuição de energia elétrica. Então, os objetivos mais específicos, então, seriam estimar dados horários brutos de geração e de consumo a partir de dados líquidos mensais. Então, aqueles valores integralizados, né, de faturamento, por exemplo, transformar isso em dados horários brutos, né, que a gente tem uma visibilidade maior. Utilizando então uma modelagem probabilística de unidades prosumidoras para um estudo de fluxo de potência. E também então avaliar a operação do sistema de distribuição de energia elétrica ao longo de um ano por meio de diferentes indicadores operacionais. Então, falar um pouco sobre a metodologia de desagregação que a gente adotou então para esse trabalho. Ela possui algumas premissas importantes então para que ela possa ser aplicada. Dentre elas, então,
a gente precisa ter disponíveis registros mensais, tanto de energia líquida consumida quanto de energia produzida nas unidades prosumidoras. Essa energia consumida, então, ela tem variação sazonal, ou seja, ela varia ao longo dos meses do ano. A energia, então, que ela é injetada, a energia produzida, né, pela geração distribuída, ela tem que ser compatível com os equipamentos que foram declarados, né, como instalação delas, e também estão sujeitas à variação sazonal. Além disso, deve ser possível estimar uma produção mensal de referência, né, que, que então é baseada em dados de radiação e temperatura, e que esses dados sejam então de uma região que é próxima à instalação, né, onde está localizada essa unidade prosumidora. Os módulos fotovoltaicos, então, que estão instalados, eles são instalados de modo otimizado, então eles devem sempre tentar buscar o melhor aproveitamento, e os equipamentos, então, que fazem a conexão deles com o sistema, eles devem possuir um rendimento elevado. Além disso, a gente considera que existe um fator de eficiência único para cada unidade prosumidora, que aqui a gente denominou como o fator K. Tá certo? Então, um desafio que a gente encontrou seria com relação a essa geração de referência, certo? Uma das formas, então, que a gente encontrou, que achou bem interessante, foram gerar cenários de geração fotovoltaica. Esses cenários, então, seriam como curvas típicas de geração. Assim como nós temos curvas típicas de consumo, teríamos, então, curvas típicas de geração. Então, para gerar essas curvas típicas, nós utilizamos um histórico de vários anos, no caso foram 10 anos, de 3 mesorregiões do Rio Grande do Sul, elas são regiões distintas, então, para que tenhamos uma grande variabilidade para que esses dados sejam significativos. Então, para agrupar, clusterizar esses dados, a gente precisa de uma metodologia para isso. E aqui, nesse trabalho, a gente utilizou o método K-means clusters, certo? E a partir disso, então, foram determinados 3 cenários de geração, e cada um desses cenários ocorre em cada um dos meses com uma determinada probabilidade de ocorrência, certo? Aqui, então, é uma imagem do que seriam os resultados dessa metodologia, onde observamos que cada mês possui 3 curvas distintas, representados em vermelho pela curva que seria a geração elevada, em preto a geração média e em azul, então, a geração baixa. Essas curvas são diferentes em cada um dos meses e cada uma delas tem uma determinada probabilidade de ocorrência em cada um dos meses. A parte sombreada em cinza, na verdade, são uma sobreposição de todas as curvas que foram utilizadas para determinar, então, esses cenários em cada um dos meses. Então, continuando com a metodologia de desagregação, como dados de entrada, a gente precisa de curvas de carga típica, aquelas que são desenvolvidas por campanhas de medição periódicas, né, por solicitação da ANEEL às distribuidoras, um histórico mensal de consumo e geração suficientemente grande, né, no mínimo um ano, por exemplo, para construir esse cenário para o ano todo. A gente precisa da potência instalada da geração fotovoltaica, que é cadastrada junto com o projeto, né, para pedido de acesso a essa geração junto à concessionária, e a geração de referência, que foi construída com base naqueles cenários descritos anteriormente, que seriam a geração elevada, média e baixa. Então,
Para aplicar a metodologia de desagregação a uma unidade prosumidora, inicialmente é necessário fazer uma classificação adequada, porque, a princípio, o que a gente tem certeza sobre ou pelo menos na maioria das vezes a gente conhece, é a classe de cada consumidor, por exemplo, se ele é residencial, comercial ou industrial. E de acordo com cada uma dessas classes, a gente tem diversas faixas de consumo que são determinadas para que em cada uma delas tenha um comportamento ou uma curva de carga de referência diferente. Então, para fazer essa classificação, inicialmente a gente assume que o valor de K daquela UC é igual a 1, ou seja, a gente tem uma eficiência elevada, como se fosse 100%. E aí, dessa forma, a gente, utilizando essa relação aqui, calcula qual seria a geração bruta, né, com base na geração de referência e a potência da instalação, a geração bruta, então, para cada um dos meses, para uma determinada unidade consumidora ou unidade prosumidora, no caso. Então, a partir dessa estimativa da geração bruta, nós podemos ter, então, uma primeira estimativa do consumo bruto, que seria o consumo líquido registrado, por exemplo, em faturamento, mais essa primeira estimativa de geração bruta, menos a geração líquida que foi registrada na fatura, por exemplo. Dessa subtração aqui da geração bruta estimada e a geração líquida registrada, seria então a parcela do autoconsumo. Determinando então esse consumo bruto para cada um dos meses, a gente pode calcular, por exemplo, o consumo bruto médio anual, e um fator de sazonalidade, então, para cada uma das classes ou para cada um dos consumidores, se a gente julgar necessário. Então, para desagregação do consumo líquido, a gente determina as curvas horárias de consumo bruto e geração bruta, com base nas curvas típicas de consumo e as curvas dos cenários de geração determinados anteriormente. Isso para cada um dos meses. Então a gente consegue distribuir aquele valor bruto mensal sobre essas curvas, obtendo então valores horários para cada uma dessas duas grandezas aqui. A partir daí, então, a gente pode calcular os valores horários líquidos, assim como o medidor de energia faria, que seria então a subtração, por exemplo, do consumo e da geração. Quando resultar um valor positivo, é registrado como consumo. Quando for registrado um valor negativo, quer dizer que a geração superou o consumo, então ele é registrado como energia injetada na rede. Então, dessa forma, apenas um dos dois valores vai ser registrado a cada hora, enquanto o outro vai ter um valor nulo. E o somatório, então, desses valores horários, a gente, com o somatório deles para todo o mês, a gente vai ter, então, valores líquidos mensais estimados para cada uma das unidades prosumidoras, certo? Aqui, então, a gente, utilizando isso, a gente tenta aproximar o que seria registrado em fatura. E aí, dessa forma, a gente compara, né, pela diferença do valor líquido estimado e o valor líquido registrado, a gente então tem uma ideia de como que deveria ser então o fator K de cada uma das unidades prosumidoras, certo? Então, como que a gente faria o cálculo desse fator K? Inicialmente, então, o cálculo do fator K, a gente assume que o processo se inicia com um fator de eficiência, então, muito baixo, porque dessa forma a gente tem a expectativa de que a geração estimada seja muito abaixo do valor que foi registrado, e determina um passo, então, para fazer o incremento desse fator K. Dessa forma, a gente determina uma função objetivo aqui, que é o somatório anual da diferença entre o valor registrado e o valor estimado da geração. A gente determina essa função objetiva em função da geração, porque
Os dados, então, de geração que a gente tem disponíveis são, vamos dizer assim, mais completos do que os dados das curvas de carga, né? Que dependem de outros fatores e são realizados, por exemplo, pela concessionária. Então a gente tenta encontrar o zero dessa função objetivo, que é com relação então à geração líquida registrada e estimada. Se o valor dessa função do K for muito próximo de zero, então o valor do K daquela unidade consumidora foi encontrado. Se não, a gente faz o incremento do fator K com o passo que a gente determinou inicialmente e calcula a função objetivo novamente, até que ocorra então a troca de sinal da FDK, de forma que quando o fator K assumir um valor elevado, o valor estimado vai ser maior do que o valor registrado, então a gente reduz o passo utilizado e continua o processo, né, até que encontremos um valor de FDK muito próximo de zero e assim encontrando o valor de K que a gente estima que seja o fator de eficiência daquela unidade prosumidora. Certo? Então, passando para a parte dos indicadores, para representar então o comportamento do sistema, a gente determinou alguns indicadores, inicialmente alguns com relação ao alimentador, né, que seriam a demanda ativa, reativa e aparente, e o fator de potência. E também selecionamos alguns indicadores que são encontrados a partir da solução do fluxo de carga, ou do fluxo de potência, como queiram, que estão relacionados com conformidade dos limites de tensão, desequilíbrio de tensão, perdas ativas nos condutores e o carregamento dos condutores. Certo? Então, passando agora para os resultados que a gente obteve da desagregação. Aqui, então, a gente tem uma comparação da geração líquida, que foi registrada em cinza e estimada pela nossa metodologia em laranja. Aqui a gente tem três consumidores, então, três consumidores com geração, que seriam prosumidores. O primeiro residencial, o segundo industrial e o terceiro comercial, que foram selecionados, então, arbitrariamente dentre todos que a gente tinha no sistema, certo? Como a gente pode observar aqui, a geração líquida ela tem um comportamento muito similar, então, tanto com entre a registrada e estimada, com algumas variações ao longo do ano, para mais ou para menos, em ambos os casos, certo? Comparando, então, o consumo líquido, a gente observa um comportamento muito similar, então, ao longo de todo o ano, de forma que há variações para mais ou para menos, tanto do valor registrado quanto do valor estimado para as três unidades prosumidoras. Lembrando que nessas comparações dos resultados da desagregação, são as mesmas unidades prosumidoras, as mesmas três, para que os resultados então sejam referentes sem fazer essa alteração, né, para garantir que não tenha manipulação dos resultados. Observando então as ocorrências do fator K, dentre todo o nosso conjunto de unidades prosumidoras, a gente tem na direita qual que seriam então as ocorrências desse fator K que foram determinados aleatoriamente. A gente observa que eles foram distribuídos entre 0,8 e 1. E o valor que a nossa metodologia estimou para esse fator K, então, foram valores em torno de 0,75 até 1,02, alguma coisa assim. No geral, a maior concentração, então, dessas ocorrências, ela ficou um pouco deslocado para a esquerda, e algumas, então, ocorrências se mantiveram mais próximas de 1 e algumas até passaram do 1, certo? Aqui, então, observando o consumo bruto, aqui a gente consegue observar algumas diferenças, então, de forma que o consumo bruto real ele foi um pouco inferior ao consumo bruto estimado, certo?
Então, verificando com a figura anterior das ocorrências do fator K e esses resultados aqui, a gente tem algumas considerações, né, com relação a essa eficiência. Então, que essa eficiência pode ter afetado, então, esses resultados, e a gente vai explorar isso em seguida nas conclusões. No caso, mais ao final da apresentação. E aqui, então, uma comparação entre o consumo bruto e o consumo líquido, só para a gente ter uma ideia, então, do percentual desse autoconsumo, então, para essas unidades prosumidoras aqui, que ele é bem representativo, né? Uma boa parcela da energia total que não foi registrada pelo sistema de medição. Passando agora, então, para os resultados dos indicadores. Para simular, então, esses resultados dos indicadores do sistema de distribuição, utilizamos um sistema teste com 23 nós e 22 trechos, com tensão nominal de 13,8 kV. Cada trecho tem 2 km de comprimento. A gente observa também que temos 3 tipos de condutor. Aqui até ficou esse aqui mais grosso que os outros, mas a partir daqui são todos o mesmo. São cargas trifásicas desequilibradas, então, em cada um dos nós. E todos os nós, então, eles existem um potencial para a conexão de energia fotovoltaica. Eu digo potencial porque as cargas, assim como a distribuição dos consumidores, foram determinadas aleatoriamente. Então, pode ocorrer que em algum nó não existisse, então, conexão de geração fotovoltaica. Certo? Então, foram modelados 2 casos. O primeiro deles foi denominado caso da carga horária. O sistema, então, foi modelado no software OpenDSS. E como entradas, então, de curvas de carga, a gente tem para carga, a gente tem curvas anuais com 8.760 horas, de forma que cada nó recebe 3 curvas com 8.760 horas, sendo uma curva dessas para cada uma das fases. Então, a distribuição entre as fases depende de uma determinação aleatória, então, de conexão de cada uma das classes consumidoras, né? De forma que a gente tem 13 classificações diferentes de consumidores conectados ao sistema, distribuídos em todos os nós. E, nesse caso, a curva de geração, então, vai ser uma curva de geração horária anual com 8.760 horas. Aqui a gente utilizou o ano de 2019 como dados de entrada para representar esse caso, certo? O ano todo, então. E cada nó, então, vai receber 3 curvas, assim como a curva de carga, de forma que cada uma das fases recebe uma curva de geração, que está de acordo com as características de conexão, sendo ela monofásica, bifásica ou trifásica, das unidades consumidoras e prosumidoras que estão em cada um dos nós. E então, elas estão distribuídas aleatoriamente. Com esses dados, então, são executados um fluxo de potência para todas as horas do ano. E são armazenados, então, as grandezas de todos os pontos de interesse em todas as horas. E, por fim, então, serão feitos os cálculos desses indicadores operacionais que a gente comentou anteriormente, né, para todos esses horários. E aqui, então, a modelagem do sistema teste para o caso denominado como cenários de carga, também foi modelado no OpenDSS. Cada nó recebe, então, uma curva de carga horária. Aqui, nesse caso, a gente vai ter um fluxo de carga probabilístico, né, de forma que a gente vai ter 3 curvas de carga diárias, então,
para dia típico, uma para dia útil, uma para sábado e uma para domingo. Para cada um dos meses, né, porque a gente tem fator de sazonalidade acoplado a esses consumos, e em cada uma das fases. De forma similar, a gente tem então, em cada nó recebe uma curva de geração horária, de forma que aqui a gente tem três curvas também, sendo elas a curva elevada, média e baixa, para cada um dos meses do ano, e cada uma das fases então recebe essa curva com base no tipo de conexão de cada um dos consumidores conectados em cada um dos nós. Então, dessa forma, a gente vai ter para todo o sistema 9 combinações de cenários de carga e geração, então sendo 3 vezes 3, né, 3 dias típicos por 3 cenários de geração, resultando 9 combinações para cada um dos meses, cada uma delas com uma determinada probabilidade de ocorrência. Então são armazenados todas as grandezas dos pontos de interesse em todas as horas dos cenários que foram simulados para o cálculo então dos indicadores operacionais. Então, como um dos objetivos, né, seria aproximar o que seria um sistema real, e no sistema real a gente tem medição feita pela concessionária por um período, né? Ele não é feito sempre de acordo com o mês calendário e também não é sempre o mesmo número de dias. Então, diante disso, nossos cálculos probabilísticos, a gente determinou que cada um dos meses terá o mesmo número de dias, que será aproximadamente 30,42 dias. Aqui a gente tem então um recorte de uma tabela para exemplificar. Essa tabela está inteira disponível então nos apêndices da dissertação, onde temos então a probabilidade de ocorrência para o mês de janeiro dos 3 cenários de geração. A gente observa aqui para os 3 dias típicos, a probabilidade de cada um dos cenários no mês de janeiro é o mesmo, porém, quando a gente analisa o mês de fevereiro, a gente observa que existe uma diferença. Da mesma forma, para calcular então essa probabilidade de ocorrência de dia típico sábado e domingo, o dia útil, no caso, ele tem 5/7 né, de probabilidade de ocorrência, o sábado 1/7 e o domingo 1/7. E então aqui a gente teria então a probabilidade combinada de ocorrência de cada um dos cenários para esses 2 meses. Então, analisando os resultados, né, dos 2 casos, o dos cenários de carga e da carga horária, podemos observar aqui com relação à potência ativa no alimentador, que houve uma pequena diferença, então, né, que os cenários de carga, a gente obteve, então, uma potência um pouco inferior, no caso, com relação à potência máxima e à potência média, e a potência mínima a gente observou, então, uma diferença um pouco maior, né? Isso aqui, conforme a gente vai vendo os resultados seguintes, está relacionado com o fator K, de certa forma, e também que os cenários de carga, eles propõem, né, a simulação, então, de cenários mais severos do que os que realmente ocorreram no sistema, considerando a carga horária. Com relação à potência reativa, a diferença foi muito pequena, né, na média e na mínima, alguma diferença então no valor máximo, né, mas o valor mais representativo então seria o valor da média. Os valores mínimo e máximo então seriam cenários extremos para avaliação de algum caso que a gente queira. Então aqui a gente teve um comportamento muito similar. Com relação à potência aparente, então ela é uma relação, né, da potência ativa e potência reativa. A gente observa então aqui que há influência dos dois resultados, quando a potência aparente é levemente inferior no caso dos cenários de carga com relação à carga horária,
no máximo e na média, e no mínimo a gente tem uma diferença um pouco maior que foi ocasionada pela potência ativa que a gente observou anteriormente. E aqui, então, com relação ao fator de potência, fica mais evidente o que a gente vinha observando nos resultados anteriores, que na máxima a gente quase não tem alteração, na média a gente tem uma leve alteração, e na mínima a gente vê a grande alteração, então, com relação à potência ativa, né? Tendo em vista que a potência reativa não varia nos dois casos, praticamente, e que houve uma grande variação percentual, digamos assim, da potência ativa. Então, o fator de potência ficou bem ruim no valor mínimo. Mas, com certeza, né, esse valor mínimo é um valor que tem uma baixa probabilidade de ocorrência. Então, a chance de ocorrer um cenário extremo desses aqui é muito baixa. O que não ocorreu, então, no caso dos cenários de carga que simula o ano completo. Tá certo? Agora, com relação os níveis de conformidade de tensão, aqui nós temos o número de transgressões para tensão precária por nó. Analisando essas duas figuras aqui, fica muito difícil, então, distinguir as diferenças, né, no número de transgressões para tensão precária. Em ambos os casos, os indicadores representam um, um cenário, uma situação, um estado operacional do sistema muito parecido, né, onde a gente observa pequenas diferenças nos meses que tem menor ocorrência. Com relação às transgressões para tensão crítica, a gente observa que o caso dos cenários de carga apresentou um número maior de ocorrência, né, nos meses do ano que a gente exibiu aqui nessas figuras, certo? Então, como é um grande número de dados e fica um pouco difícil de observar isso com relação ao alimentador, né, a analisar por nó, a gente não conseguiu identificar exatamente o que ocorreu. Então, verificando, a gente fez o cálculo também de indicadores no alimentador. Aqui, então, a gente tem a duração percentual dessas transgressões, né, para a gente ter uma ideia. E teve uma duração relativamente elevada, tendo em vista que a gente modelou apenas o lado de alta, né? A gente não modelou depois do transformador de distribuição, para que esses indicadores ficassem mais evidentes. Aqui também a duração percentual da tensão das transgressões para tensão crítica, observando a repetição dos resultados anteriores. E aqui, então, a duração equivalente dessas transgressões ao longo do ano, né? Esse indicador aqui, então, reflete o que seria a visão geral do alimentador. A gente observa que que as transgressões para tensão precária foram um pouco menores, então, no caso dos cenários de carga, com relação à carga horária, que é aquela que tem todas as 8.760 horas do ano. E com relação, então, às transgressões para tensão crítica, a gente observa aqui que o caso dos cenários de carga, então, nesse caso, né, nesse indicador, teve uma maior ocorrência. O que isso quer dizer, então? Provavelmente, devido a essa classificação ser uma linha tem um intervalo curto, né? Algumas das transgressões para tensão precária do cenário das curvas de carga horária foi classificado, no caso dos cenários de carga, como tensão crítica em vez de precária. Então, houve essa mudança, né, de classificação da transgressão, não necessariamente um número maior de transgressões. Aqui, então, só um indicador para uma estimativa do que seriam, então, a compensação financeira por essas transgressões de tensão. Claro, esses valores são elevados, exatamente porque a gente não tem essa regulação de tensão dos transformadores, né?
Mas então é só para a gente ter um panorama geral do que seria aqui. No geral, eles têm valores bem parecidos, né, com algumas diferenças em alguns meses do ano. Em alguns meses do ano, então a gente teria valores diferentes de compensação desses indicadores dos dois casos. Agora, então, verificando com relação ao desequilíbrio de tensão, o fator desequilíbrio 95% para todos os nós em 4 meses do ano. Novamente, fica bem difícil distinguir, então, as diferenças entre os dois casos, o dos cenários de carga e o da carga horária. Então, a gente verifica esse indicador equivalente, então, no alimentador, onde a gente observa que o fator desequilíbrio, no caso dos cenários de carga, foi levemente inferior ao da carga horária. Isso aqui também se deve com relação à modelagem, né, do sistema e da metodologia de desagregação, porque a metodologia ela transforma então o consumo mensal em consumo horário, e ela não vai conseguir fazer isso com relação ao desequilíbrio de tensão, né? Por exemplo, se for um consumidor trifásico que tem uma instalação fotovoltaica trifásica, a metodologia vai distribuir essa potência igualmente entre as três fases, né? Então a diferença do desequilíbrio, o desequilíbrio se deve em parte a isso, né? Que a metodologia ela não faz, ela não tem como determinar o que seria o desequilíbrio da geração, né? Apenas o do consumo, então, vai ficar presente aqui e também o desequilíbrio dos próprios consumidores que têm, por exemplo, uma geração monofásica. Com relação às perdas nos condutores ao longo do ano, a gente tem resultados muito similares para os dois casos, onde o caso dos cenários de carga é levemente inferior, mas um valor muito, assim, pouco significativo essa diferença. Com relação ao fator de utilização dos principais trechos, que são o trecho 0, o 7 e o 14, que são na saída do alimentador e nas duas trocas de condutor. Então a gente observa que em ambos os casos o fator de utilização é muito similar. E aqui então comparando o fator de utilização médio do alimentador, a gente observa que o fator de utilização é levemente inferior no caso dos cenários de carga com relação ao caso da carga horária. Certo? Então, passando às conclusões do nosso estudo, então, a adoção de curvas de carga típica e de perfis de geração, ela viabilizou esse nosso processo de desagregação energética, né, através dessas curvas típicas que a gente determinou com o K-means e com essas curvas das campanhas de medição, então foi possível fazer a desagregação energética. E isso foi feito, então, com uma boa precisão das estimativas do autoconsumo e do consumo bruto, né? Como a gente pôde observar naquelas comparações iniciais. Com relação à modelagem do fator K, ela pareceu bastante eficiente, né? Ela conseguiu aproximar o fator K, que então representa essas características de cada uma das unidades geradoras, né? As características de eficiência delas. E também dessa modelagem de otimização do fator K, a gente verifica que quando o fator K, por exemplo, assumir valores muito diferentes da unidade, por exemplo, 1,5, o que seria muito acima da eficiência máxima, essa metodologia, então, ela serve para identificar possíveis erros e inconsistências nos dados, como, por exemplo, a geração que foi cadastrada lá junto à concessionária não é a geração que então está realmente instalada em uma unidade prosumidora. Isso seria então um exemplo, né, de aplicação para identificação de erros dessa metodologia de otimização do fator K. Então aqui a gente observou uma estimativa de fator K, né, na média, que ficou um pouco abaixo do valor que foi pré-determinado para as unidades prosumidoras. Investigando isso, então,
observamos que a geração do ano de 2019, que foi utilizada para construir o ano completo, então, do caso da carga horária, ela foi 11% inferior à média de todos aqueles anos que foram utilizados no método para determinar os cenários de geração, né, elevado, médio e baixo. Então, dessa forma, o erro que a gente observou do K, que foi um pouco inferior, foi distribuído entre, entre o consumo bruto e o alto consumo, né, para compensar então essa diferença que teve do ano registrado, 2019, com a média de um longo histórico. Então, comparando o caso dos cenários com o caso da carga horária, observamos na grande maioria dos indicadores um comportamento muito similar. As principais diferenças, então, foram com relação à potência ativa e ao fator de potência, que também se devem a essa diferença, em parte, né, também se devem a essa diferença da geração, que dessa forma estima que o consumo foi menor do que realmente foi, ou maior, né, dependendo do caso que a gente está analisando. E existiu então uma pequena diferença no número de transgressões de tensão, onde parte delas foi classificada de maneira diferente, né? Ou algumas que eram precárias passaram a ser crítica no caso dos cenários de carga. Mas de qualquer forma, então, a metodologia ela conseguiu identificar então pontos críticos da rede, por exemplo, os locais onde deveriam ser registrados o maior número de ocorrências de transgressões de tensão, por exemplo, ou um maior fator de utilização. Nisso, a metodologia conseguiu cumprir bem seu papel e identificar esses locais. Então, com relação a toda a metodologia, né, proposta, verificamos que ela consegue estimar de forma muito representativa, então, os indicadores operacionais. A metodologia consegue representar, então, a operação de um sistema de distribuição teste. E ela utiliza poucos dados, né, que geralmente são dados que estão disponíveis para as concessionárias. Então, ela seria de fácil adaptação para a aplicação real. Alguns trabalhos, algumas sugestões de trabalhos futuros, então seria qualificar essa metodologia de desagregação estatisticamente com um grande número de prosumidores com medição bruta, né? Um sistema avançado de medição para realmente qualificar o quão boa ficou essa metodologia de desagregação, aplicar essa metodologia dos cenários de carga a um sistema real para ver se ele aproxima realmente então os indicadores operacionais e incluir outras fontes de energia, então a metodologia de desagregação, né, para ter uma maior diversidade na nossa representação, tá certo? Então, eu agradeço por assistirem a minha apresentação e devolvo a palavra à professora Bibiana.